Olá a todos aí, eu sou Andrews. Vou falar um pouquinho sobre mim, quem não me conhece ainda. Eu atualmente trabalho na Go.com. Essa semana, eu acho, não sei, semana passada, dia 22, acho que tá no meu crachá aqui. Eu fiz 7 anos de Go.com já, desde 2008 lá. Na Globo.com eu trabalhei em vários times, né? Trabalhei na parte do gerenciador de conteúdo da Globo.com, trabalhei no site de novela, gerenciador de novelas ali, cadastrar e mostrar aquelas páginas lá de novelas. Já trabalhei em muitos times. Atualmente eu estou no Tsuru, que a ideia do Tsuru é fazer o deploy, fazer uma aplicação entrar no ar da forma mais simples, sem dor e o mais rápido possível. Como a empresa tem vários projetos, G1, Globo Esporte, Cartola, entre outros internos e muitos que eu não vou lembrar de todos, mas é muito importante a gente subir uma aplicação quanto antes, né? Às vezes a gente tem uma ideia, em 15 segundos aparece a ideia, a gente leva às vezes 2 dias para transformar a ideia ali em um produto mínimo, básico, e às vezes a gente leva dias, até semanas para colocar em produção. Então não faz muito sentido você demorar mais tempo para colocar a sua ideia em produção do que criar ela. Então a partir daí nasceu o Tsuru, mas eu já vou explicar um pouquinho mais à frente sobre ele. Eu programo, acho que desde 2000, eu não lembro muito, sou muito esquecido assim nessa parte de... Não sou muito bom em lembrar de coisas que passaram há muito tempo, mas eu comecei a programar pegando coisas em banca de revista, aquelas... a internet na minha época não tinha muito conteúdo como hoje. Na verdade, a internet na minha época, quando tinha, era discada e lá em casa no início não tinha, então tinha que ir na casa de um amigo, então eu comprava aquelas revistas, pegava os códigos, lia, descompilava alguns executáveis e era isso. Comecei a programar de verdade, entender o que eu estava fazendo com Flash, programando o jogo. Na época não existia ActionScript também, era Flash Script, eu não sei quem é dessa época. Quem não é, se sinta muito feliz, assim. Mas também não era nada a ver como é hoje, então naquela época eu consegui entender um pouco mais de lógica, programar jogos, e daí um dos melhores editores para Flash, para ActionScript, na época, que era Flash Script, ele era escrito em Python. Então eu comecei a escrever uns plugins, eu acho que era alguma coisa Standard Python Editor, acho que alguma coisa assim. E o cara que fez esse editor programava em Python, XML e Flash. O XML era por causa do Flash. Era o banco de dados do Flash na época, era XML, né? Não tinha como... Verdade. Então, comecei a usar esse editor, e daí tinha coisas ruins no editor, tinha que escrever alguns plugins, comecei a ir programar em Python, comecei a conhecer mais a comunidade. Até então a comunidade, eu acho, não posso estar falando besteira, mas a maioria da parte da comunidade Python ficava na lista da Python Brasil, então era bem centralizada. E fiz vários amigos que ainda tem até hoje, esses amigos, como o Luciano que está aqui, que aprendi muito com ele, e estou aprendendo a cada dia. E foi aí que eu me apaixonei por programar em si, né? Criar software para que ajudasse as pessoas de alguma forma, né? Seja ajudando, tornando o trabalho delas mais simples, ou tentando ajudar de outras formas com conhecimento, mas foi assim que eu cheguei até aqui, mais ou menos. E no caso do Tsuru não foi muito diferente. Então a gente tinha um problema, que era tentar diminuir o tempo que uma aplicação entrava em produção, e esse tempo não era pequeno, né? Se você pensar em máquinas físicas, você tem que comprar uma máquina física, já que é difícil, mover ela para algum lugar, para um data center, ter energia, tem que ligar a rede, você tem que instalar o sistema operacional. Quando você fala de sistema operacional, pegar um notebook, geralmente a maioria dos sistemas operacionais funcionam legal com o seu notebook. Mas quando a gente fala de hacks, você tem que ver se aquele sistema operacional está homologado, então nem sempre está, às vezes tem um driver lá, tem um HD que ele não reconhece. Então quando a gente fala de hack é um pouco mais complicado do que nosso computador pessoal. Aí você tem que ver como o seu código vai parar nesse servidor, como as dependências vão ser instaladas. Hoje a gente tem Fabric, tem Puppet, tem Capistrano, mas mesmo assim, se você quiser automatizar isso, você vai ter que escrever código para isso.
E isso é um tempo que às vezes quando a gente está criando produto a gente não quer perder. Tempo que a gente poderia estar investindo em criar o nosso produto. Então aí que a gente pensou, por que não automatizar isso? E a gente começou a criar um software para resolver esse problema. No início a ideia não era criar um software, mas sim uma solução, e daí acabou nascendo a partir disso o Tsuru. Vou criar uma aplicação no Tsuru, parar de falar um pouco, já falei bastante, e tentar mostrar como que o Tsuru funciona. Então eu já instalei aqui nessa máquina, tem o cliente do Tsuru, estou apontando esse cliente para usar uma cloud experimental, está usando até uma versão release candidate do Tsuru, por isso vocês vão ver esse warning que vai aparecer no cliente, porque ele vai falar que o cliente é mais antigo do que ele espera, mas a maioria das coisas vão funcionar aqui bem, a maioria, acredito que nem todas. Então para eu criar uma aplicação nova, vou chamar aqui de GHC, Python. E o que o Tsuru vai fazer? Aqui é o warning que vocês têm que ignorar aqui, toda essa parte aqui, avisando para atualizar o cliente. Mas ele criou um remoto de Git aqui para mim, que é a forma de eu enviar o código para o Tsuru fazer o deploy. Então eu tenho aqui já um código, não ia ficar perdendo tempo. Então só para entender os argumentos, você postou GHC, o nome da aplicação, e Python é a linguagem que você vai usar? Exatamente. Eu vou só mostrar aqui algum, eu não sei, essa cloud foi meu amigo Francisco Souza que criou, eu acabei de pedir pelo WhatsApp o endereço, mas ele só tem Python instalado, mas Tsuru suporta Ruby, Go, Java, PHP, suporta um monte de plataformas. No caso aqui, ele deve ter instalado Python, ele preparou essa cloud para o evento que vai ter no Rio essa semana, que é o AQCon Rio de Janeiro. Então acho que ele preparou ontem, eu já pedi para ele pelo telefone aqui. Mas então agora eu tenho esse remoto de Git, eu vou pegar aqui e vou fazer um deploy. Eu tenho uma aplicação que eu já fiz o clone, é só uma aplicação Flask bem simples, vou mostrar aqui, tem só o Flask como dependência. Tem aqui ó, um carinha aqui, com o braço aberto aqui. Deixa eu ver. Aqui ó, tá no GitHub, é só um exemplo simples de uma aplicação em Flask para fazer deploy. Eu roubei aqui do meu GitHub. Então eu vou fazer um deploy. É só eu puxar para aquele remoto que o Tsuru me deu. Então, quando eu crio a aplicação, que ele me passa um remoto, a única coisa que ele criou até então foi esse remoto de GitHub. Ele não criou nada. Não tem o MAC, não tem nada. Até tem um endereço da aplicação, mas depois a gente vê isso. Então, eu fiz o git push, o Tsuru vai gerar um targz, criar um container, descompactar esse targz com o código, ler o requirements, começar a instalar o requirements txt, vai fechar uma imagem, aqui é uma imagem de Docker, tem 3 MB a nossa imagem, vai enviar para um repositório e daí vai subir aí um container. Exatamente, ele instala todas as dependências. E daí ele vai subir um container dessa aplicação aqui de Flask. Eu vou ver qual é o endereço, no appinfo, -a, que eu, usando o comando appinfo, eu vejo todas as informações úteis sobre uma aplicação. Entre elas está aqui o endereço. Vocês podem ver que é o domínio do Francisco Souza, que eu peguei aqui com ele. E está aqui nossa aplicação. Então, é bem rápido subir uma aplicação no Tsuru. Uma motivação da gente ter criado o Tsuru, além porque a gente criou e não usou algo que existia. Né? Existia até então na época o Heroku, que eu acho que é um exemplo aí. Eu não sei se foi de propósito ou acidental, porque o Heroku começou sendo uma ferramenta para você subir aplicações em Ruby on Rails de graça. Começou assim. Ele não era muito parecido com o que ele é hoje. Né? Na época não tinha nenhuma hospedagem gratuita em Ruby on Rails ou para Ruby, mas tinha vários para PHP, para ASP, né, com FTP já que se arrastava. E eles criaram essa ferramenta e foi um sucesso, e daí suportaram uma segunda linguagem, uma terceira linguagem, e o Heroku criou até esse termo, nasceu com ele de plataformas acesso. Então ele é um exemplo para a gente aí de software, mas é impossível você instalar ele na sua empresa ou o seu Heroku.
A outra questão ele não é aberto, né? Não é open source. Então, se eu quisesse contribuir com o Heroku ou até modificar para o meu gosto, é inviável. Na época, só tinha uma ferramenta open source que era poliglota de PAS, porque tinham vários PAS em Java, que você ia lá, arrastava o Java e ele fazia o deploy. Mas nem fazia sentido reaproveitar essas ferramentas, porque deploy de Python, de Ruby, PHP, você não arrasta um binário para algum lugar, né? Você tem que ter mesmo um ambiente. E eles só funcionavam por causa do esquema já de containers Java, né? Não era containers de aplicações. Então a gente tinha um open source, mas esse open source código era aberto, mas não era muito bem mantido, não aceitou vários pull requests, a gente acabou criando isso, não vou citar nomes. Eu já citei acho que em palestras, então, mas a gente tentou, vou citar aqui, a gente tentou contribuir com o Cloud Foundry na época. Não era mantido pela minha empresa de hoje ele é mantido pela Pivotal. Na época ele era mantido pela VMware. Então, nem o código é o mesmo, assim. A Pivotal refez vários componentes, na época era tudo em Ruby, hoje em dia já tem vários componentes em Go. Não que seja melhor ou pior, mas só para mostrar que o software mesmo mudou, então nem sei o que existe daquela época que a gente contribuiu, mas não existiu nem, a gente montou vários pull requests, no GitHub deve ter até histórico, se vocês procurarem lá, e não foram aceitos por vários motivos assim, que não faziam muito sentido, mas parecia mesmo que a empresa não tinha um investimento em ficar revisando, aceitando. E a gente começou aos poucos a criar o Tsuru. A gente não criou o Tsuru do zero, assim, vamos criar um projeto. A gente começou a fazer o deploy funcionar com Git, que no Cloud Foundry era só por upload. Então era muito lento, imagina, 40 MB demorava um tempão. E o upload dele não era otimizado. Então o Tsuru era uma equipe muito grande, na época era eu e a Flávia Missi. Então a gente fez até uma brincadeira que era, eu ia tentar fazer do zero o código, tudo que já tinha no Cloud Foundry, mais o upload via Git, e ela ia tentar fazer em Ruby. E como eu falei que o código não tinha até muitos testes, o código era em Ruby, não era muito bem escrito, então era um código, por exemplo, tinha um Monkey Patch para fazer a biblioteca de URI se comportar igual a de URL. Então, para fazer request, em vez de usar uma ou usar as duas, né, porque cada uma tem uma responsabilidade, eles instalaram um Monkey Patch de terceiro para mudar o comportamento. E todo esse sistema era assim. Então, tinham várias ferramentas de Monkey Patch. Então, tinha um bug. Você ia procurar sobre documentação, aquele método não existia. Porque realmente não existia. Era um Monkey Patch que estava fazendo ele ter aquele objeto, ter aquele comportamento. E aí era muito difícil desenvolver. Então, a gente fez essa competiçãozinha da Flávia tentar adicionar o deploy via Git. E eu fazer do zero em alguma linguagem. Aí a gente fez os estudos, assim, a gente brincou em algumas linguagens, performance era um dos objetivos, mas também ter o código legível. Então, os que ficaram assim, a gente testou em várias linguagens, em vários frameworks, os que ficaram melhores foram em Go e Python com Tornado. A gente achou que o Tornado também não é o Tornado de hoje, né? Não tinha essa relação que tem com rotina, era muito mais baseado em callback, então o código em Go ficou bem mais legível do que o Tornado. A gente não conhecia Go, conseguia entender bem o que o código fazia. Então a gente acabou assim, a gente também, aquele flerte com linguagem nova, programar com uma linguagem diferente, fez a gente escolher o Go. Que versão que era o Go? O Go na época eu acho que não era 1.0 ainda, estavam pré 1.0, já estava estável e eu acho que logo depois foi 1.0. Eu não lembro qual era a versão, assim, nova, mas era antes do 1.0. E daí a gente fez o Tsuru, rapidinho saiu a versão em Go, e em Ruby ainda tentando fazer o Cloud Foundry funcionar com Git, ainda não estava no ar. Então aí que a gente começou a desenvolver o Tsuru. O client, por exemplo, esse que a gente está usando agora, ficou sendo em Ruby por vários meses. A gente usou mesmo do Cloud Foundry e só o servidor era Tsuru. E depois que a gente começou a adicionar features que o Cloud Foundry não tinha, que a gente trocou os clients. Então a gente foi fazendo parte por parte e foi tentando não criar o que já existia. Então o que fez esse endereço aqui, que o console CC é um roteador, é um router,
O Tsuru suporta vários, um deles é o HiPath, que é open source, criado pelo mesmo pessoal que criou o Docker, mas tem suporte a Vulkan, a outros routers. Então, são praticamente um proxy, né? Então a gente não inventou isso. No caso de provisionamento, a gente usa o Docker e todas as bibliotecas do Docker. Até então a gente usava o Circus para controlar os processos. O Circus foi o Tarek que criou, da Mozilla. Então a gente sempre tenta criar o mínimo e sempre reaproveitar. Puxando um pouco de cada... Exatamente. A gente sempre faz isso, só tenta criar mesmo, tanto biblioteca como API, se realmente tiver uma necessidade, né? Até porque são mais coisas para manter. E assim, quando já existe algo e você consegue contribuir e melhorar, eu acho que todo mundo sai ganhando. Então, no caso do Docker, a gente já tem vários, vocês podem ter também história, vários patches para o Docker, a gente acabou contribuindo, acaba contribuindo até hoje. Eu lembro que eu saí uma época num dos releases do Docker no agradecimento. Eu nem lembrava o porquê, tinha mandado vários patches. E daí eu olhei lá o histórico, eu vi que aí tinha eu acho que era alguma coisa assim muito boa, assim, um typo ou um git ignore. Eu falei, não, é impossível que é isso, né? Tipo, o meu nome foi por causa de um typo. Aí eu procurei, eu usava, o cliente do Docker não funcionava no Mac, e eu desenvolvia no Mac com o Tsuru, então ele nem compilava no Mac. E numa época quebrou a compatibilidade. Aí eu fazia o teste, quebrava os meus testes do Docker, tudo. Aí eu arrumei, ou seja, de tabela eu acabei fazendo o Docker funcionar no Mac. Então você conseguia compilar o cliente do Docker no Mac, nem sei se alguém usava na época, mas eu acabei arrumando essa compatibilidade e daí a galera fez essa menção. Mas eu nem lembrava que eu tinha feito isso, fiz porque eu precisava, não tinha isso, mandei um pull request. Então é mais ou menos essa nossa forma lá na equipe do Tsuru de trabalhar. E aqui, o Tsuru é isso, assim, tentar simplificar o deploy da aplicação, mas a gente tentou fazer algo que também fosse, não fosse também seguro para a aplicação, porque dependendo do o PAS, ele permite que você faça o deploy rápido, então você pode quebrar a aplicação com uma maior velocidade também, você pode estragar a aplicação mais vezes. Então, e a questão é a gente ter a segurança de você poder fazer deploy a todo momento, sabendo que não vai estragar a sua aplicação. Então, por exemplo, o Tsuru, quando a gente faz um deploy, vou só ver se eu consigo história, o Tsuru ele sobe uma unidade, ele checa, aqui é porque foi o primeiro deploy, né? Vou fazer um segundo, vou modificar faz a mensagem. Isso. Aí eu vou fazer o irmão desse cara aqui. Vou fazer um commit. Normal, eu vou puxar só aqui para a aplicação. Então, a cada deploy, ele cria uma unidade nova. Então, eu só vou mostrar aqui, ó, essa vai continuar funcionando no ar. Ele vai criar um container novo, vai subir a aplicação, vai adicionar a rota nesse novo e depois remover do antigo. Então já não dá downtime à aplicação. Então se eu continuar aqui fazendo request, ele só vai parar, na verdade ele nem vai parar de funcionar, porque esse startup do Flask é rapidinho. Mas aí eu já... O que ele fez? Ele adicionou uma nova, um novo container, adicionou uma rota para esse novo container. Aí depois que ele remove a rota do antigo e depois que ele remove o container antigo. Então aí não fica nem um segundo de instabilidade aqui. E dá para reverter? Dá para reverter. Se quebrar a aplicação. Tá, boa pergunta. Aí tem outras, tem, por exemplo, o rollback. Eu posso fazer o rollback aqui. Mas, por exemplo, o rollback já ficou um tempo quebrado no ar. Né? Então o Tsuru tem mecanismos que permitem deployment de plugin. Eu posso ter duas aplicações e trocar só a rota entre elas. Então, assim, eu consigo testar antecipadamente e daí não subir uma aplicação com defeito. Uma outra coisa que a gente consegue fazer também eu vou aqui, ó, quem sabe faz ao vivo. Não, o que eu queria não é isso. Chat. Eu acho que é assim sintaxe. Bom, vou colocar aqui um que não existe, que trap, que vai dar 404. Bom, uma outra forma também de garantir que vai subir só funcionando através do Tsuru YAML eu consigo customizar algumas coisas da minha aplicação no Tsuru, na forma como o Tsuru